irmãs que leiam as Escrituras, leiam as cartas de Paulo, das quais são proibidas de ler, né? Felizmente, o sistema religioso proíbe. Irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs, o Senhor morreu por nós. O Senhor fez uma obra maravilhosa. Ele completou a salvação. Ele é o amém, como nós estamos, ele é o amém de Deus para nós. Deus fez tudo por nós em Cristo Jesus. Ele é da parte de Deus para nós, justiça, santificação, redenção, tudo ele é para nós. Lembra quando o Senhor morreu na cruz? Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele viu que estava tudo consumado e disse: vou embora, né? Eu saio daqui desse mundo, e deu a vida dele ali. Quando ele fez isso, né, quando ele entregou a vida dele, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele morreu. Lógico, né, que ele reclinou a cabeça no ombro, porque ele estava crucificado, ele tombou a cabeça dele. E ele tombou a cabeça dele, lógico, né? Alguém vai falar, mas esse limão é burro, onde é que ele ia pôr a cabeça dele? Mas ele deita a cabeça dele no seu próprio peito. Ele descansou na sua própria obra de redenção. Porque aqui nesse mundo, ele falou que ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça dele. Esse mundo não tem, irmãos, um lugar onde o Senhor encontra um lugar. Então ele encontrou nele mesmo, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o que aconteceu? Lá no santuário, que era o santuário que outrora era, né? O santuário de Deus, que era em Jerusalém, que era no templo, o que aconteceu? Na hora que ele morreu, o Senhor deu a vida dele, o véu do santuário se rasgou em duas partes. Aquele véu que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá, e não sem sangue. Ele fazia primeiro expiação pelos pecados dele mesmo e depois pelo do povo. E esse véu rasgou-se de alto a baixo. É Deus que estava rasgando. Porque o homem pegaria uma cortina, né? Que aquele véu era uma cortina grande. O homem pegaria de baixo para cima, se fosse rasgar, né? Então ele pega de baixo para cima. Foi rasgado de alto a baixo. Porque Deus, quando o Senhor morreu, ele rasgou aquele véu, abrindo. Isso é a carta de Hebreus, né? Leia Hebreus também. A carta de Hebreus mostra isso aí, que o véu foi rasgado para que nós, irmãos, entrássemos na presença de Deus, de um Deus bendito, de um Deus satisfeito, um Deus bem-aventurado, não um Deus rancoroso, um Deus irado, um Deus descontente. Não, é um Deus satisfeito. É um Deus que está recebendo-nos diante dele. Isso é a obra de Cristo por nós, e a verdade, a doutrina é essa aí. Só que o que aconteceu na hora que termina os evangelhos, porque isso aí no finalzinho do evangelho, e daí nós vamos aonde? Nós vamos continuar a história onde? Em Atos. O que nós encontramos em Atos? Os sacrifícios outra vez, sendo outra vez não, né? Os sacrifícios ainda no templo sendo continuados, o sacrifício, o sacerdócio e tudo mais. Mas peraí, o véu não foi rasgado? Foi. E o que você acha que fizeram com ele? Costuraram. Costuraram aquilo que Deus rasgou. E você sabe o que é isso? Isso é religião. A religião, ela está colocando um véu, impedindo o cristão dele entrar na posição, para ele gozar daquilo que ele já é, aquilo que ele já tem, que Cristo conquistou por nós. Então, irmãos, é muito terrível, né, o que o homem fez. O homem está costurando aquilo que um dia Deus rasgou.
Isso sabe o que é? É religião, irmão. Isso é terrível, sabe? Terrível. Então, nós temos isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Palavra de Deus para nós. E Laodiceia, nada mais é isso aí. Se gloriando, se ostentando de ter tudo, ser rico abastado, não chegamos lá e não vamos chegar. Rico abastado, e o Senhor dizendo, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E o que nós temos que ouvir? Nós temos que ouvir o que o Senhor está falando. Não o que o homem está dizendo. Nós temos que ouvir o que o Senhor está falando. Então, nós estamos nesse tempo que o Senhor está falando isso aí, ó. E aonde que nós vamos buscar a resposta? Nas Escrituras. Ou vou perguntar para quem? Para o meu não, né? Para quem tem aí, né? Ou lá no meu líder, no meu pastor, ou no meu sei lá o que for, perguntar para ele, ele não vai falar tudo isso é bobagem. Não, fica quietinho aí, ó. Obedece aí, fica quietinho aí, honra os preceitos da igreja e etc e tal. Tudo para roubar, né? Roubar o que nós temos aí. Que o Senhor conquistou para nós com duras penas, irmãos. O véu foi rasgado porque o Senhor completou uma obra. Então, salvação é por Cristo Jesus. E o conhecimento da verdade também foi por Cristo Jesus. As verdades que nós temos, já falamos esse dia atrás isso aí, repetindo outra vez, as verdades que nós temos nas Escrituras custou a vida do Senhor para nós. Não é somente a salvação, que já é uma obra bendita. Salvação é por Cristo Jesus, não tem outro jeito de ser salvo. Mas a Escritura diz assim: o qual, Deus, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Obra de Cristo por nós, para que sejamos salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também por Cristo Jesus. A mesma obra que trouxe salvação, trouxe as verdades de Cristo para nós também. Então, saiba que, né, as verdades que muitas vezes eu falo, mas isso aí não importa, isso aí deixa quieto, não vamos ligar para isso, não. O Senhor deu a vida dele para que chegasse isso para nós, gente. Como é que não interessa? Né? Como é que não interessa? Lógico que interessa. Está para nós aqui, ó. A vida, ele deu a vida para que tudo isso chegasse para nós. E nós estamos tratando com esse Deus vivo. Vamos ler esse versículo, irmão. Como é que é mesmo? Tessalonicenses, né? Converter-se aos Deus, aos ídolos. 1 Tessalonicenses. Isso mesmo. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pois é. O Senhor salva. Olha que interessante. Ele coloca convertendo dos ídolos, deixando os ídolos, se convertendo ao Deus. E um Deus vivo e verdadeiro. O que sair dessa esfera, irmãos, é mentira. O que ele está mostrando aí nesse versículo, inclusive, que nós vimos na pessoa do Senhor a testemunha fiel e verdadeira.
fiel e verdadeira. Ele não fala assim, lá no nosso capítulo, só para expressar melhor o que eu estou dizendo aqui. Ele não diz assim na nossa carta lá. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel, vírgula, verdadeira, vírgula, o princípio da criação de Deus. Está escrito assim? Não. Está escrito assim, ó. Essas coisas diz o amém, vírgula, a testemunha fiel e verdadeira. Não separa fiel e verdadeiro. Separado, junto, fiel e verdadeiro. Por quê, irmãos? Porque nós podemos ser fiéis. Você pode ser fiel, muito fiel, naquilo que não é verdade. Não é mesmo? Porque nós vemos uma fidelidade tremenda em muitas pessoas naquilo que não é verdade. A palavra nos fala de fidelidade sempre relacionado com a verdade, irmãos. Não existe fidelidade, apesar que é uma fidelidade, mas ela não é levada em conta. Porque aí, em Tessalonicenses, ele está falando que eles deixaram os ídolos. E esses ídolos, para nós, não é somente, nós sabemos, né? Não é somente o ídolo no sentido de imagem. É qualquer coisa que prende o incrédulo numa idolatria. Seja lá o que for, pode ser até ele mesmo ser o ídolo dele. Ele pode se adorar a si mesmo, inclusive. Só que ele se converte, ele larga todos os seus ídolos para servir o quê? A um Deus vivo e verdadeiro, interconectado, vivo com verdadeiro, e lá é conectado fidelidade com verdade. Porque nós devemos ser fiéis em verdade, na verdade. Porque fiel, por exemplo, Saulo quer mais fidelidade do que ele. Saulo era um cara fiel, assim, tremendo, fiel de tirar o chapéu, né, como diz, né? Era um fiel, assim, que dava inveja em todo mundo. Isso ele fala em Filipenses, inclusive, né, a fidelidade dele. Mas tinha algum resultado naquilo para Deus? Estava tudo errado. Estava tudo errado. Então, fidelidade só não é tudo. Eu digo isso porque hoje eu também é dito isso, né? Hoje se fala, não, o que basta é a pessoa ser fiel, né? Puxa, você arruma aí, como acabei de falar da pregação aí, né? Você crê, eu creio em Jesus e procura um lugar onde te agrada e coisa e tal, daí você vai lá e você vai ser fiel. Mas fiel ao quê que você vai ser? Você tem que ser fiel à verdade, naquilo que está escrito. Porque você tem que ser uma testemunha fiel e verdadeira, como é o Senhor. Nós devemos imitar o Senhor, que é em verdade, não é... E aqui nós vemos que estava deixando o quê? Ele estava deixando os ídolos para um Deus vivo e verdadeiro, irmão. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos servindo, e não somente servindo, nós estamos adorando. Nós vamos falar essa palavra daqui a pouco. Nós estamos servindo e adorando um Deus vivo. Cristianismo